Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Celso Bellini, eu sou responsável pela área comercial da Linter Sistemas, que é a produtora do Dramer APS. É um prazer ter vocês aqui hoje participando deste webinar. Nosso foco é manufatura. Nós estamos acompanhando uma evolução tecnológica sem precedentes e as empresas de manufatura precisam se adaptar para sobreviver e prosperar. Isso significa encontrar maneiras de produzir mais rapidamente, reduzir custos, melhorar a qualidade e atender às demandas globais do mercado. É um desafio enorme, mas é um desafio que pode ser vencido com a ajuda de soluções tecnológicas inovadoras. Ao longo deste webinar, vamos mostrar como o Dramer APS pode ajudar a sua empresa a enfrentar esses desafios, oferecendo recursos avançados de planejamento, programação e controle da produção. Nós vamos fazer uma série de simulações para ilustrar como a ferramenta pode ser aplicada em diferentes cenários, simulando situações corriqueiras do dia a dia de fábrica, como reprogramações, quebras de máquinas, falta de insumos, pedidos urgentes, ou seja, te ajudando a escolher o melhor caminho e reagir de forma rápida e eficiente. Eu quero agradecer antecipadamente por se juntarem a nós nesse evento e espero que aproveitem bastante o conteúdo. Muito bem, com esse objetivo, eu preparei uma agenda composta basicamente pelos seguintes tópicos. Passar rapidamente dando uma visão de quem é a Linter, uma visão geral dos módulos que compõem a solução Dramer, como é que normalmente eles falam com os RPs, e vamos fazer a demonstração na sequência, mostrando as simulações que são possíveis dentro da ferramenta para vocês entenderem o funcionamento. Ao final, pessoal, vou deixar um espaço ali para tentar, na medida do possível, responder as questões. Então, vocês podem, ao longo do webinar, colocando aí as questões no chat, que depois eu dou uma passada lá ao final, ok? Vamos lá, então. A Linter é uma empresa nacional, estamos aí no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, portanto, já há mais de 30 anos desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos aí da produção, do chão de fábrica, estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias para estar incorporando um produto que é de mais moderno e um comprometimento muito forte aí com o sucesso das implementações. Os principais parceiros são os desenvolvedores de ERP, soluções MES e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em mais de 5 países, em função de alguns contratos internacionais. Esses são os clientes típicos da solução Dramer, como vocês podem perceber, são clientes de diversos portos, segmentos, RPs diferentes e processos diferentes também, que acaba demonstrando que a solução é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Muito bem, entrando no produto em si, Dramer é o baterista, o tocador de tambor, é o que dita ritmo na fábrica. Então o nome surgiu da ideia de ritmo mesmo, faz alusão ao ritmo, estabelecer um nível de produção para atender uma demanda de mercado. Então essa seria a definição mais global do que é o Dramer. É um conjunto de modos e funções voltadas ao planejamento e programação avançada da produção, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e outros recursos. No mercado hoje nós entendemos duas classes de sistemas APS. O que nós chamamos de classe 1, ou Finite Capacity Scheduling, ele tem um foco mais na programação. Ele é um sequenciador de ordens de produção. Então a premissa do classe 1 é você ter o seu ERP gerando o MRP e gerando as ordens de produção. O classe 1 ele precisa ter as ordens já pré-geradas para poder fazer esse trabalho de sequenciamento. Classe 2, ele é mais abrangente, é o APS propriamente dito, ele tem um foco tanto no planejamento quanto na programação. Então ele vai entender as demandas, vai entender as várias fontes de demandas, ele vai entender pelas estruturas de produtos e processos de fabricação, quais as ações de fábrica precisam ser tomadas, ou seja, geração das ordens de produção e necessidade de compras dentro dele, e já vai fazendo todo o trabalho de sequenciamento. Nós categorizamos o Dramer como sendo uma APS genuinamente classe 2, pessoal. E é isso que permite que ele dê essa flexibilidade na criação de cenários, porque muitas vezes você, para simular uma situação corriqueira, por exemplo, entrou um pedido urgente, você precisa gerar um MRP simulado para ter as ações para atender aquele novo pedido, aquele fura-fila e verificar o impacto na programação atual. Então, você ter a possibilidade de rodar um MRP dentro do APS é extremamente fundamental na nossa visão, ok? Esses são os modos que compõem a solução Dramer, então ele atende basicamente os três principais elos de uma cadeia. Em termos de fábrica, nós temos o gerador de ordens, o APS que sequencia essas ordens com capacidade finita. Para quem tem gestão visual, temos aqui o Kanban eletrônico totalmente integrado nessa base de MRP APS.
Para quem não tem o MES mais sofisticado, nós temos aqui o Control, que é responsável por apontar a produção e dar o feedback ali do que está acontecendo na fábrica, né? Aqui em fornecedores nós temos a extensão desse MRP finito na geração das necessidades de compras. E do ponto de vista de clientes, desenvolvemos o conceito do VMI, que é Vendor Management Inventory, que seria a reposição, o reabastecimento de centro de distribuição baseado no consumo, lá na ponta. O MPS, para quem trabalha com produtos padrão, previsão de vendas, produtos mais padronizados, precisa estabelecer um volume de produção para atender as metas de estoque, as principais questões de capacidade, e desenvolvemos aqui o MPS, para a criação do plano MES, que vai alimentar depois, na sequência, o MRP. E para quem trabalha Engineer to Order, produção por encomenda, você tem que desenvolver um projeto do produto antes de liberar para a produção, temos aqui o Project, que insere o contexto da engenharia dentro do processo de planejamento e programação. Aqui na base encontramos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o RP corporativo. Em linhas gerais, o sistema vai atender ambientes make to stock, make to order, engineer to order ou híbridos, gera ordens de produção e compras conforme as políticas pré-definidas, ele vai identificar as necessidades de recursos em termos de máquinas, mão de obra, matérias-primas e ferramentais, identifica os pontos de programação, sendo esses gargalos ou não. Uma vez identificados esses pontos, ele vai otimizar a sequência desses pontos de programação utilizando uma lógica que nós chamamos bidirecional, e com isso, então, ele vai conseguir sincronizar toda a fábrica em função desses pontos de programação, gerando uma programação de compras subordinada à programação da produção. E ele entra no mérito também de sugerir reprogramações daqueles pedidos já colocados nos fornecedores. Então, você tem um impacto bastante positivo na área de suprimentos também. E para quem trabalha com Kanban, nós damos todo o suporte a essa gestão visual através dos quadros eletrônicos de Kanban e Junka. Em termos de arquitetura, pessoal, ele sempre vai trabalhar aqui tendo um RP corporativo na base. Nós temos o Drummer, com a base de dados que pode ser Oracle, com SQL Server. Você pode ter essa terceira camada de software aqui, que é o MES, que é a parte de controle de produção, controle de apontamentos automatizado. Aqui nós temos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação com o RP, com esse MES que estiver presente, populando diariamente ou sob demanda a base do Drummer, sobre a qual a gente vai fazer as simulações, criar os cenários e rodar esses aplicativos todos aqui. Como que ele fala com o RP? Como é que ele conversa com o mundo externo? O Drummer, ele é um aplicativo que sempre trabalha em conjunto com uma solução corporativa. Então, a gente consegue imaginar o Drummer como sendo suportado por um tripé, pessoal. A gente precisa aqui de dados de engenharia, estruturas de produtos, processo de fabricação, centro de trabalho com as capacidades, as disponibilidades, que é quanto que eu tenho de estoque em mãos de semi-acabados, matérias-primas, produtos acabados, quanto que eu já tenho encomendado em compras, então isso indica toda a disponibilidade atual e futura, e as demandas, o que eu preciso entregar para o mercado, desde make to stock, você tem lá um reabastecimento que precisa ser feito, ou um pedido, uma previsão de vendas para uma determinada data que você precisa atender. Então, esse tripé normalmente é lido de uma fonte externa. Basicamente, a gente puxa esses dados lá do RP corporativo, então fazemos a leitura de todos esses dados aqui na base, o que está em andamento, trazemos isso aqui para a base do Drummer. Aqui, então, você tem todos os dados em um ambiente ágil, justamente para manipular cenários, criar os melhores cenários, analisar os melhores aspectos do ponto de vista de planejamento e programação, e como resultado, nós vamos ter um plano de ordens, um plano de ações de fábrica e ações de suprimentos também, que vão atender da melhor forma possível aquela sua demanda de mercado. Então, uma vez que você criou esse cenário melhor possível aqui, o resultado disso volta lá para a base do RP. Então percebam que a comunicação é sempre uma via de mão dupla, onde a gente extrai os dados, faz um processamento aqui e depois devolve dados para lá. E sempre nós vamos estar utilizando ferramentas padrão dos RPs, tipo Web Service, SQL padrão lá para extração de dados e APIs também para fazer a inclusão de dados lá na base, para que a gente tenha uma interface extremamente ágil, robusta e confiável. Muito bem, os principais resultados que a gente consegue atingir com a ferramenta, pessoal, são esses aqui. Aqui em sentido horário, nós temos a redução dos lead times, melhoria no time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazos de entrega e redução de despesas operacionais de uma forma geral.
Esses percentuais que aparecem aqui são percentuais que, de fato, a gente tem conseguido atingir nos nossos projetos de implementação. Muito bem, pessoal, dada essa visão inicial aqui, eu vou acessar a ferramenta agora para nós fazermos as simulações e criarmos cenários para vocês verem exatamente como que o software se comporta. Então, vamos acessar aqui o software. Eu informo aqui o usuário e senha. Uma coisa interessante logo de cara aqui, o Drummer é multiplanta, multiambientes. O que significa isso? Você, com uma única cópia, consegue controlar mais de uma unidade produtiva, dentro de uma unidade produtiva, várias linhas independentes de produtos, ou mesmo criar cenários, vários cenários diferentes lá, ligados ou independentes para os diversos tipos de simulação. Então, vamos entrar aqui num ambiente que eu criei para fins desse webinar. Vamos informar aqui a senha correta. Muito bem, aqui nós já estamos no Drummer. Essa é a cara padrão do sistema. Você pode perceber, a navegação se dá por um menuzinho, nós temos um menu bastante extenso de funcionalidades para os diversos módulos e funções aqui da empresa. Essas funções elas podem ser organizadas sob forma desses favoritos aqui. Nós temos 3 idiomas, inglês, português, espanhol, basta clicar aqui em cima. Esse menuzinho aqui ele está organizado por assuntos. Essa parte de arquivos aqui, pessoal, é justamente a formação daquele tripé. São os dados básicos que uma ferramenta PS vai precisar para a criação dos cenários, né? Aqui nós temos todo o processamento para a geração desses cenários, nós temos esses comparativos de cenários, e toda vez que nós estamos criando uma programação, quer seja para eu liberar para a fábrica, uma programação que eu vou executar ali nos próximos dias, semanas, quer seja simplesmente uma simulação de uma projeção, por exemplo, de materiais que eu vou precisar para o segundo semestre do ano que vem. Então, a gente sempre avalia esse cenário que a gente está criando em cima de alguns indicadores. Esses indicadores aparecem aqui nesses KPIs. Tá vendo? Então, qual que é o percentual de entrega que eu estou conseguindo através dessa simulação? Quanto eu estou ocupando a minha fábrica? Qual o nível de inventário que está sendo projetado? Quanto de setup está sendo consumido nos equipamentos, nas máquinas, nas linhas? E quanto de mão de obra eu vou precisar também para dar suporte a essa programação? Então depende, às vezes você tem uma mão de obra muito intensiva, às vezes você tem mais máquina, menos mão de obra, enfim. A gente sempre vai estar analisando essas restrições de uma forma simultânea. Passando rapidamente aqui, para vocês entenderem como é que é essa visão daquele tripé, nós temos todo o cadastro de itens, produtos acabados, semi-acabados, matérias-primas. Esse produto você pode definir toda a parametrização que vai indicar qual é a lógica que o MRP vai formar os lotes para abrir as ordens de produção, gerar as necessidades de compra. Então você tem uma gama bastante grande aqui de possibilidades, você pode agrupar por semana, desagregar as demandas, fazer por projeto, fazer conforme o pedido, conforme Kanban, políticas de abastecimento de estoque, enfim. Você tem várias possibilidades aqui, com uma série de parâmetros associados para indicar, então, para cada item, como é que é a política do MRP. Aqui a gente já consegue visualizar também como que esse produto ele é feito. Então, aqui está aquela composição que nós chamamos de rede produto-processo, que é uma composição hierárquica das estruturas de produtos ou bill of materials, que são essas ligações aqui, associadas aos processos de fabricação. Então, o Drummer também ele manipula um conjunto muito amplo de parâmetros para indicar como que essa estrutura e esse processo se opera, acontece na fábrica, né? Então, aqui a gente vai definir para cada item, para cada componente, aqui a sequência de processos, cada operação executada num grupo de máquinas, que nós chamamos aqui de centros de trabalho. Isso aqui pode ser uma máquina, um grupo de máquinas, um grupo de pessoas. Você pode definir individualmente calendários de exceção, eficiências, enfim. Você vai definir todas as capacidades que você tem disponível na fábrica, os recursos, que associados à sequência de operações e mais as entradas de materiais por operações, vai indicar, então, essa árvore de engenharia. Muito bem, aqui está a perna de engenharia. A segunda perna é exatamente aqueles dados de disponibilidade, então a gente faz a leitura também para cada item aqui, o que eu tenho disponível em mãos, se eu tenho isso aqui desmembrado por lote, eu vou analisar também as demandas futuras, por exemplo, as providências futuras, o que eu tenho de ordem de produção em andamento na fábrica. Então, para esse item aqui eu tenho
uma ordem que está liberada, a ordem também tem o cabeçalho, as operações, as reservas. Se for um item comprado, eu tenho aqui as ordens de compra, também indicando o que eu tenho para receber. E aqui, então, tem aquela visão das disponibilidades. E, por fim, pessoal, a gente tem aquela visão das demandas. Se eu pegar esse produto aqui, eu posso visualizar o que eu tenho de demanda para ele. Então, posso ter aqui pedidos firmes, previsões de vendas, então cada demanda aqui eu vou estabelecer qual que é a origem dela, eu estou importando RP, isso aqui é uma frequência de entrega que eu acertei lá via um EDI, eu posso estar entrando manualmente, veio do meu módulo MPS, veio de uma outra planta, enfim, são várias origens aqui para indicar a demanda, se é um pedido, uma previsão, quem é o cliente, se for um item make to stock, então o sistema já avaliou a necessidade de reabastecimento em função do nível atual do estoque e o nível que se pretende chegar, então ele já sugeriu também uma reposição, enfim, aqui nós temos toda a informação de demandas. Essa é aquela parte chata, aquela parte carregada, né, que forma o tripé. Agora vamos à parte legal, pessoal, a parte das simulações, dos cenários. Então, eu sou um planejador, por exemplo, e quero fazer algumas simulações. Lembrando que eu posso ter dois objetivos, criar uma programação real, que eu vou efetivar na fábrica, ou simplesmente simular uma reprogramação em função de uma condição que eu encontrei hoje. Uma parada, uma falta de material, ou quero reprogramar e mandar a programação, essa reprogramação para a fábrica, enfim. Eu venho aqui, então, e eu, como programador, estabelecer, bom, uns parâmetros, estamos aqui no dia 21, qual que é o horizonte que eu quero simular? Então, você estabelece o horizonte em cada cenário, em cada simulação. Nesse caso aqui, eu estou analisando um ano para frente, tá vendo? Porque eu tenho demandas firmes, tenho demandas previstas também, previsão de vendas. Então, eu posso estar simulando coisas que vão acontecer no ano que vem, né? Então, aqui eu estabeleci esse horizonte. A partir desse ponto, então, eu faço a leitura dos meus dados, então ele vai pegar todos os dados relevantes para esse processo, todo aquele tripé vai carregar em memória. Por que memória? Porque eu preciso agilidade. O sistema ele é muito rápido para fazer as simulações e criação de cenários. Então, a partir do momento que eu criei os dados em memória aqui, eu posso estar já avaliando, por exemplo, o que eu tenho de demanda, o que eu tenho que entregar para o mercado. Então, nesse grid aqui, ele já trouxe todas as demandas. Eu posso organizar isso aqui de várias formas. Então, todos os grids do Dreamer têm essa funcionalidade. Eu posso analisar, por exemplo, o cliente. Dentro do cliente, eu posso ver aqui por item. Vamos pegar um caso em particular aqui. Esse cliente Big. O que eu tenho de demanda para o cliente Big? Então, analisando aqui, eu tenho 6 produtos. Esse primeiro produto aqui, eu tenho 3 entregas, que são pedidos firmes nessas quantidades para essas datas. Esse aqui é o desejo inicial, né? A data que eu precisaria estar com esse produto lá na expedição para atender a demanda, quer seja reabastecimento de estoque, quer seja atendimento de um pedido, né? Aí você pode estar se perguntando, pô, mas se é para atender estoque, para que data que ele nasceu? O sistema avalia também, em função da cobertura do estoque remanescente, qual é a data máxima que o estoque tem que chegar para reabastecer a expedição, com risco de faltar. Então, a gente sempre está convertendo aqui uma necessidade numa data de entrega. Então, tem a data original, a data necessária e a data que, de fato, eu vou conseguir atender em função da minha programação aqui, que eu vou tentar otimizar. Pegando esse produto aqui, eu analiso o plano de materiais dele. O que é um plano de materiais? É uma balança de 2 pratos, pessoal. Aqui eu tenho, para esse produto aqui, ao longo do tempo, futuro, eu tenho aqui, o que eu tenho de demanda, do lado esquerdo, pedidos, algumas previsões de vendas, quantidades e datas. E do lado direito, tem uma única ordem aqui liberada para atender esse pedido. Então, percebo que o saldo aqui está desbalanceado. A primeira etapa do sistema aqui é justamente fazer esse planejamento, fazer esse balanceamento, sugerir ações de fábrica nas datas necessárias aqui. E essas datas não quer dizer que eu vou conseguir cumprir, mas são as datas requeridas. Então, na primeira fase aqui, que seria o rodar o MRP, o sistema vai sugerir ordens e ações na data solicitada. E na sequência nós vamos avaliar o impacto disso na capacidade e o que precisa ser feito para nivelar aquilo tudo. Então, como é que a gente roda o MRP no Dreamer? Está aqui, ó, gestão de demanda, pronto, rodei o MRP. Ele é capaz de gerar milhares de ordens de produção em alguns segundos. Então, ele já sugeriu ordens planejadas pelas políticas que eu estabeleci. Se eu pegar essa ordem aqui, é um produto acabado, eu já consigo visualizar quais são as ordens dos níveis intermediários que eu vou precisar, dado esse cálculo de MRP backward aqui, ó, da data de entrega para trás, como o MRP faz, ele já foi explodindo em cada nível, ele já fez aquele
necessidade bruta menos os estoques, chega na necessidade líquida, aí verifica se tem ordem, se não tem ordem, ele sugere uma ordem, já explode a ordem para chegar nas matérias-primas. Então aqui eu já tenho o cálculo de MRP todo feito, né? Percebo que nesse meu exemplinho aqui eu tenho uns 10 produtos na minha base, ele sugeriu lá 265 ordens de produção. Então ele é capaz de girar várias ordens em alguns segundos. Agora vamos começar a avaliar então essa questão dos cenários, pessoal. Qual que é o objetivo aqui? A gente ir avaliando esses pontos intermediários para ir comparando. Por exemplo, aqui nessa etapa, eu acabei de rodar o meu MRP. O MRP ele tem aquela característica ainda de capacidade infinita. O que significa capacidade infinita? Que se eu verificar essas ordens aqui que o MRP gerou em cima dos KPIs, olha que interessante. O MRP, por si só, como ele é infinito, ele não tem habilidade de mudar a data de entrega. Então, se eu pegar esse indicador, entrega no prazo, está dizendo, ó, 100% você vai entregar no prazo. Ou seja, individualmente aqui, aqueles pedidos de produto on do Big, todos aqueles pedidos, a data reprogramada continua exatamente igual à data original. Então, o MRP ele não muda nada na performance de entrega. Em contrapartida, se eu pegar esse outro indicador aqui, ó, ocupação da fábrica, então ele já explodiu nas datas que eu precisaria, ele já verificou então quanto de carga eu tenho em cada área da fábrica, em cada centro de trabalho, comparou por período aqui com a minha capacidade, que é indicada pelos calendários, e está me dizendo, olha, está estourado aqui, tá vendo? Eu posso analisar dia a dia, por turno, por semana. Então, nesse indicador de ocupação, o MRP já está dando o quê? Um estouro de capacidade, que é o que a gente costuma ver na maioria dos MRPs aí de mercado, né? Esse estouro, e ele para simplesmente aqui. Ele fala, ó, estourou, se vira para nivelar. Então, veja, nesse primeiro ponto, eu já posso salvar essa posição, salvar um primeiro cenário, porque eu posso estar comparando. Então, o Drummer tem essas facilidades aqui, ó. Eu posso ir salvando esses cenários parciais. O que é o cenário 1? É meu MRP infinito. Legal. Esse MRP infinito aqui, esse cenário, ele está me indicando um impacto nesses indicadores aqui, ó, tá vendo? Como eu mostrei para vocês, entrega no prazo, ele está dizendo que está 100%, em contrapartida, a ocupação está muito ruim. Eu posso ainda detalhar mais essa ocupação em alguns gráficos, por exemplo, onde é o meu principal gargalo? Então, esse gráfico aqui vai indicar, olha, esse trabalho aqui, esse MB aqui, é o principal gargalo que você tem. No ano inteiro, não está extrapolando 100%, mas se eu pegar mais a curto prazo, por exemplo, o que eu tenho que entregar até o final de agosto? Até o final de agosto, esse cara aqui já está engargalado, já extrapolou 100%. Eu posso analisar também nesse formato, por exemplo, a fábrica como um todo. Essa linha vermelha são as minhas horas disponíveis, que também vieram lá dos meus calendários, né? As barras verdes são as minhas cargas, também podendo ver aqui dia a dia, turno a turno, semana a semana. Aqui já está de novo, né, o conflito do MRP. O MRP já gerou uma carga no passado, e uma carga acima da minha capacidade. Esse é o grande problema, né, da lógica do MRP, a capacidade infinita, né? Eu posso analisar só um setor aqui, por exemplo, uma área de injeção. Dentro da área de injeção aqui eu posso analisar uma máquina específica, essa máquina aqui que é meu principal gargalo. Então aqui ele está me dando o conflito do MRP. Então eu salvei essa posição aqui nesse primeiro cenário. Agora, batendo o olho aqui, pessoal, eu posso verificar, pô, eu estou analisando máquina, eu posso analisar também impacto na minha mão de obra aqui, tá vendo? Máquina, mão de obra. Eu posso ter problema em materiais. Então, essa explosão do MRP aqui também já me traz uma lista muito interessante de todas as matérias-primas e o resumão de cada uma delas, né? Porque eu posso ter restrição de componente. Por exemplo, se a matéria-prima, eu tenho lá 3.000 no estoque. Então, nesse ano inteiro aqui para frente, eu vou precisar dela para produzir todos esses produtos aqui, ó. Então ele já explodiu lá o produto acabado, chegando nas matérias-primas. Aqui está tudo encadeamento de ordens, essa matéria-prima entra nessa ordem, que entra nessa outra ordem aqui para atender essa demanda. Enfim, ele tem a rastreabilidade completa. E aqui você pode visualizar, ó, eu tenho que comprar esse material ao longo desse próximo ano. Se eu tiver problema de fornecimento, eu posso indicar um material também como restritivo. Eu vou criar um cenário aqui mostrando para vocês como é que seria assim a falta de uma matéria-prima, por exemplo, né? E qual o impacto que a gente pode ter ali na produção, né? Então, veja só,
A partir do momento que eu analisei isso aqui, salvei esse cenário, a etapa seguinte, o que que é? Eu preciso nivelar. Eu não posso fazer coisas no passado, nem coisas acima da linha vermelha. A etapa seguinte, então, seria o quê? O nivelamento. Percebam que eu estou fazendo um passo a passo, pessoal, para vocês entenderem como é que é a lógica que está por trás do sistema. Mas, normalmente, o pessoal dá lá um processamento múltiplo, já faz tudo isso de uma vez, já vai direto no resultado. Então, quando você faz um nivelamento, então você já pode visualizar, ó, aqui está o perfil original, perfil do MRP estourado. Aqui está o perfil reprogramado, onde eu indiquei essa capacidade, essa linha vermelha, e essa linha vermelha eu comecei aqui com um turno mais baixo, um turno só na fábrica. Você pode já começar com 2, 3 turnos, mas eu já comecei mais baixo, porque eu vou mostrar como é que a gente pode simular necessidade de turnos adicionais, tá, pessoal? Então, olha, com um turno só, ele já fez o nivelamento aqui. Então, ele já criou esse nivelamento para todos os setores. E nesse segundo ponto, nesse segundo cenário, que agora eu coloquei a fase do nivelamento, qual é o impacto disso nos meus indicadores? Então, vamos avaliar. Se ele nivelou, eu estou vendo um sem trabalho. Mas se eu pegar lá aqui no meu histograma de ocupação, aqui está a carga gerada pelo MRP. Aqui está a carga gerada pelo primeiro nivelamento que eu fiz, tá vendo? Agora você não vai encontrar mais ninguém extrapolando 100%. O que está mais carregado é SMB, está no limite da sua utilização, está vendo em 100%, né? Que é a principal gargalo. E os outros lá foram programados para seguir o passo da restrição, né? Você vê que tem centros aqui que tem bem mais capacidade. Então, ele já nivelou, ele já acertou esse indicador. Agora, o que aconteceu com data de entrega? Então, se eu pegar o outro KPI aqui, ó, aquilo que estava dando 100% no MRP, percebam que agora despencou. Ele está falando, já que eu não tenho capacidade para atender nas datas do MRP, ó, ele já despencou. Eu posso avaliar isso aqui individualmente também para cada demanda, aqueles 3 pedidos do produto on do Big. Eu precisava para essa data, nessa programação que eu fiz com o turno, ele está colocando aqui, ó, essa é a data que eu vou conseguir atender o pedido, né? Então ele já programou todas as horas de produção, já está vendo impacto no pedido. Percebo que sempre tem essa visão da demanda independente lá em cima, tá, pessoal? Aqui está o atraso, então, projetado. Eu posso vir aqui e salvar esse segundo cenário, né? O que é o cenário 2 aqui, ó? O cenário 2, ele é o APS finito e eu estou operando com um turno só. Legal, salvei aqui. Por que é interessante você salvando? Porque o Drummer, nessa manipulação de cenários, você pode ir comparando individual, 2 a 2 ou múltiplos, né? Então você pode, eu tenho 2 cenários aqui, eu posso fazer um comparativo. Por exemplo, o meu MRP infinito e meu APS finito com um turno. Então ele vai mostrar esses KPIs aqui de forma gráfica e comparada. Aqui está o sonho do MRP, a 100% no prazo, em termos de performance de entrega. Aqui está a realidade da fábrica, vocês estão percebendo? Então ele sempre vai estar comparando esses indicadores aqui em função dos cenários que você está salvando. Mas muito bem, a partir do momento que eu tenho essa visão do nivelamento, como é que eu vejo a programação? Se eu estou usando o sistema também para fazer o quê? A liberação da programação para a fábrica, qual que é a sequência de trabalho? Então, o Drummer, a partir do momento que ele fez o nivelamento, ele já sincronizou todas as operações, aí você já consegue ter as visões da programação. Por exemplo, uma visão mais gráfica, um gráfico de Gantt. O que é o gráfico de Gantt? É aquela ferramenta que relaciona recursos numa escala de tempo. Então, aqui eu tenho todos os recursos, todos os meus centros de trabalho, e eu coloquei do primeiro a separação de materiais, tem um processo de injeção, depois tem retífica, pintura, montagem, ou seja, isso aqui é a sequência de processos, né? Cada tipo de empresa, indústria de processo, química, farmacêutica, tem a sua sequência aqui, né? Então, você pode estar colocando esses pontos aqui. Aqui na escala de tempo, cada bloquinho desse aqui está indicando uma operação de uma determinada ordem, de um determinado item. Você tem uma série de funcionalidades aqui no Gantt. Você pode dar um zoom aqui na escala de tempo, você pode dar um zoom aqui nos recursos. O que mais você pode fazer aqui? Essas cores, aqui tem várias simbologias de cores, por exemplo, vermelho significa atraso. Se eu for mais no final do programa lá, ó, toda a sincronização aqui está verdinha já, tá vendo? Em dia. Você pode colocar cores diversas, dependendo do seu critério por item, operação, por tipo de produto, por cliente, enfim. Aqui esse de atraso é legal porque ele está mostrando como é que está a evolução da sua programação.
Percebe que isso aqui está um mapa do inferno, né? Está tudo vermelho, tá tudo atrasado. Eu estou operando a fábrica com um turno só. Daí a questão das simulações de cenários. E se eu estivesse operando com 3 turnos? Então o Drummer te permite fazer essas simulações aqui, eu já vou estar fazendo logo na sequência aqui. O que mais você pode fazer aqui no Gantt? Você pode fazer filtros, por exemplo, vamos pegar essa ordem aqui, eu só quero filtrar por essa ordem. Então aqui está a montagem do produto, aqui está empacotamento. Está vermelho, vermelho significa está atrasado. Pô, eu tenho espaço aqui, eu não poderia estar fazendo antes? Você pode fazer esses drag and drop, você pode puxar uma programação, qualquer coisa que você mexe aqui, ó, ele vai reprogramar uma fila, tá vendo? Reprogramou. Só que puxar isso aqui para trás, você pode estar inviabilizando o quê? As predecessoras. Percebam que para fazer essa montagem tem todas essas operações que são anteriores. Então aqui ele já enfileirou, ó, questão de capacidade, eu não consigo fazer isso aqui antes, tá vendo? Se eu puxar isso aqui para trás, eu deveria estar puxando alguma sequência aqui para o passado. E aí o sistema fala, pô, passado não dá, né? Então ele vai mostrando todas essas situações aqui para mim. Então você pode fazer aqui esse sandu, tem uma série de coisas, né? Agora, eu como programador, eu bato o olho aqui e falo, bom, qual que é meu objetivo? Meu objetivo é criar um cenário, criar uma programação que esteja otimizando esses indicadores aqui, que é o que vai no sentido da estratégia da empresa, de forma simultânea. Eu preciso tentar atender o maior número possível de demandas no prazo, com o menor nível de inventário possível, a melhor ocupação da fábrica, utilizando de forma eficiente a mão de obra e tentando minimizar os tempos de setup, porque setup é uma perda de tempo enquanto você está preparando o equipamento, né? Então, ele vai tentar fazer isso de forma simultânea. Quais as ações que você pode fazer? Aí começa a questão mesmo dos cenários, né? Por exemplo, eu estou com esse cenário aqui, que está me dando essa performance de entrega muito baixa, né? E eu quero dar uma melhorada. O que você pode fazer? Qual que seria assim, a primeira ideia para aumentar a capacidade? Pô, estou operando com um turno só. Será que vale a pena se colocar hora extra, colocar o segundo turno? Como é que você simula isso aqui no Drummer? Você pode vir aqui e me falar assim, olha, nos meus centros de trabalho, vamos colocar uma capacidade adicional. Por exemplo, digamos que a partir de hoje, nas próximas 4 semanas, até o dia 19 aqui de julho, digamos que eu pudesse estar trabalhando com 3 turnos. Você pode estabelecer vários turnos aqui possíveis, né? 2 turnos, um turno que tem hora extra, enfim. É possível trabalhar sábado e domingo, você pode colocar só numa área da fábrica, vamos colocar na fábrica como um todo. O que o sistema faz aqui, pessoal? Ele gera exceções de calendário no centro de trabalho para essa simulação. Eu volto no Gantt aqui, vamos pedir para ele refazer toda a programação nessa nova condição. Como está em memória, ó, o processamento é muito rápido, tá vendo? Então, visualmente, eu percebo que grande número dos blocos vermelhos ficaram verdes. Então, isso pode ser entendido como um joguinho mesmo. Meu objetivo é tentar transformar o maior número possível de blocos vermelhos, que estão atrasados, em blocos verdes, que é uma programação em dia. Então, perceba que aqui, ó, a partir da semana 27, a minha programação aqui está em dia, né? Daqui para frente, tá? E como é que eu posso estar visualizando, por exemplo, isso daqui, qual que é o impacto nos meus indicadores? Como é que melhora a minha performance de entrega nesse caso aqui? Olha lá, aquilo que estava zerado, né, com um turno só, agora praticamente a partir dessa semana aqui eu estou atendendo todo mundo no prazo. Eu posso ver individualmente aqueles pedidos do produto on do Big. Aquilo que estava quase um mês atrasado, percebam que agora só tem um pedido aqui que está com 3 dias de atraso, tem um até que eu consigo antecipar. Eu posso salvar esse terceiro cenário. Olha que interessante, a moeda sempre tem os dois lados. Então, aí a possibilidade de ter os cenários e os comparativos é muito interessante, pessoal, porque você sempre está visualizando os impactos nos indicadores. Então, se eu salvar o cenário 3, é o APS finito, e aqui eu estou operando com 3 turnos. Então, você pode colocar a nota que você quiser aqui, você salva. E quando você faz aqui o comparativo, o que é esse comparativo aqui? Por exemplo, vamos pegar esse cenário com um turno e o cenário com 3 turnos. Aqui, por um lado, você está visualizando quanto que melhora a sua performance de entrega, pelo fato de você estar colocando agora 3 turnos, e a contrapartida está aqui embaixo. Então, por exemplo,
Quanto que está aumentando a sua despesa operacional de mão de obra? Você colocou o segundo turno, o terceiro turno, que normalmente é uma hora mais cara, né? Então, aqui está a variação da sua despesa operacional. Então, vocês perceberam que o cenário permite verificar os impactos nesses indicadores aqui em cada alternativa que você está simulando. E se você quiser ter ainda um detalhamento maior da questão da mão de obra, você pode chamar esse indicador aqui da mão de obra e verificar, por exemplo, quanto de horas você está disponibilizando, que é aquelas horas que você já associa de cara lá no seu trabalho, quantas pessoas você tem, então são as horas planejadas, e aqui são as horas programadas, quanto que de fato eu vou usar dessas horas aqui. Então, eu posso analisar isso aqui por quantidade de horas, o custo dessas horas e número de operadores dia aqui, estão vendo? Para você fazer uma projeção de mão de obra é uma coisa muito interessante, muito simples, porque ele já projeta em função do nível de demanda quanto de pessoa eu vou precisar, se eu posso estar manipulando, trocando de um lugar para outro. E se a mão de obra ela for uma restrição, você também pode modelar a mão de obra como uma restrição que precisa ser levada em conta. Eu posso ter 10 máquinas, mas eu tenho só 3 pessoas. Então, quem está limitando não é o número de máquinas, é o número de pessoas que você tem. Então, você consegue também estar fazendo esse tipo de análise, ok? Agora, voltando um pouquinho aqui no Gantt, pessoal, o que a gente consegue visualizar também? Eu fiz uma simulação muito rápida aqui, colocando horas a mais, né? Eu estou colocando capacidade a mais. E se acontece o contrário? E se acontece uma interrupção, que é muito comum? Pô, quebrou uma máquina, faltou um operador, faltou um material. Como é que você avalia dentro do sistema? Então, você vai analisar isso aqui também dentro de um cenário específico aqui no Drummer. Por exemplo, esse é o cenário último que eu fiz lá, o cenário que teoricamente estaria sendo liberado para a fábrica. Em cima desse cenário aqui, digamos que quebrou um equipamento. Essa é uma posição atual hoje. Quebrou um equipamento. Vamos pegar qualquer um aqui, ó, essa injetora 2 aqui, por exemplo. Essa injetora 2, ó, eu tenho uma fila de coisas que foram programadas para ela. Acabou de quebrar, a manutenção chega para mim, pô, sem trabalho aqui, essa injetora vai ficar parada uma semana. Como é que você avalia isso? Eu venho aqui em centro de trabalho, da mesma forma que eu coloquei horas a mais, eu posso tirar horas do processo. Por exemplo, eu vou informar aqui uma semana para frente, eu tenho que atribuir um turno 0 horas. Inclusive vai ficar parado sábado e domingo. Quem que vai ficar parado? Só essa máquina, essa 2 aqui, ó. Tá vendo? É uma máquina específica. Eu volto aqui no Gantt, vamos simular. Essa nova condição que eu coloquei, pessoal, olha, vamos simular, vocês vão perceber o que vai estar mudando aqui, ó. Olha lá, o que ele fez? Ó? Ele bloqueou o recurso. Isso aqui eu não posso mais contar. Cadê a fila que estava aqui? Automaticamente, ele já fez toda uma reprogramação, uma realocação, levando em conta o quê? As alternativas que você disse lá na base de engenharia, naquele tripé, na perna de engenharia, você pode falar, olha, quais são as alternativas de máquinas que eu posso ter para o produto? Quais são os roteiros alternativos? Às vezes eu tenho um roteiro que eu faço interno, um roteiro que é para fazer fora, enfim. Em função daquelas alternativas que você coloca lá na engenharia, o sistema vai, de forma automática e ágil, reprogramar toda a fábrica. Tá? Eu reprogramei a fábrica. Agora, eu preciso ver o impacto também disso nos meus indicadores. Né? Então, o que acontece? Eu posso salvar esse cenário, porque é um cenário que eu vou comparar. Então, o que é o cenário 4? O cenário 4 é a parada da máquina MA. Então, vamos colocar aqui, parou a máquina. Agora, voltando no Gantt, percebam que essa parada de máquina, ela pode ter um impacto, por exemplo, no OE do setor aqui, né? Injetoras pequenas. Agora, às vezes eu posso ter sobra de capacidade no recurso, eu posso ter várias opções. Então, o fato de eu ter uma parada de máquina aqui pode ter piorado para o OE ali, só que aonde vai doer essa parada? Então, quando você pensa em, bom, onde vai doer uma parada, uma interrupção, a gente sempre remete aonde? Lá em vendas, no comercial. Quanto que eu vou atrasar de entrega lá na expedição porque teve uma interrupção? Então, a partir do momento que eu salvei, eu posso avaliar aqui um indicador comparativo de pedidos, entregas. Olha que interessante. Esse cenário 3 aqui, ó, cenário que a máquina está operando,
Esse cenário 4 aqui é onde a máquina está parada. Eu posso pedir para eles tirar uma listinha mastigada. Quem são as demandas, quem são os clientes, os pedidos, os produtos que vão sofrer alteração e quanto. Olha, 2 dias, esses pedidos aqui eu vou ter que empurrar 2 dias para frente, 1 dia para frente, por quê? Aquela maquininha lá no meio do processo parou. Então perceba a capacidade que você acaba tendo aqui de avaliar uma interrupção de algo lá no meio do processo, nas pontas, lá na ponta, qual que é o impacto, onde vai doer o seu bolso, lá na sua habilidade de entregar pedidos para o mercado, né? Atender uma previsão de vendas ou atender um reabastecimento de estoque. Então, aqui também é uma coisa bastante interessante que você consegue avaliar esse tipo de situação. O que mais, pessoal, que a gente consegue fazer? Por exemplo, uma coisa que é muito comum também, né? Você está fazendo uma programação e essa programação aqui, qual que é a prioridade básica, inicial, absoluta, que o MRP está entendendo desde o começo lá? É a data de entrega. A data de entrega ela é necessária justamente para fazer uma explosão, uma alocação do que está em andamento, verificar o que eu tenho de demanda líquida. Então, data de entrega, quer queira ou não, é o ponto de partida. Agora, você tem uma série de situações práticas do dia a dia que indicam para você uma preferência. Às vezes você tem um sem trabalho que você precisa privilegiar o quê? A eficiência do sem trabalho. Porque dependendo da sequência de data, você tem uma sequência lá que quebra as pernas lá em função dos setups. Então, no Drummer, você tem todo um conjunto de regras para dizer assim, olha, além da data, vamos analisar durante uma programação pela simulação de cenários, por exemplo, qual que seria assim o resultado se eu tivesse privilegiando, por exemplo, uma eficiência de equipamento? Então você pode indicar, por exemplo, por sem trabalho, isso aqui é um grupo de injetoras. A gente sabe que injetor ele é muito sensível na troca dos moldes à sequência de cores que você processa, né? Às vezes você tem um molde que processa matérias-primas com pigmentações diferentes que dão cores diferentes. Então, dependendo da sequência de cor, você pode ter muito mais limpeza do que o contrário, né? Então, você pode indicar para cada centro de trabalho quais são quais são os atributos que são importantes, por exemplo, nesse grupo aqui, além do mesmo item operação, eu posso ter um atributo cor, então você cria o atributo, você vai especificar em cada material lá qual que é o valor desse atributo, tem uma tabela dos atributos aqui, e você pode indicar qual que é a lógica que você quer usar para sequenciar. Por exemplo, pode ser uma matriz de transição, pode ser uma lógica por prioridade, você tem horizontes aqui, você tem durações ideais, você pode criar essas matrizes aqui, olha, quando você vai de um tipo de atributo para outro aqui, quanto que você reduz ou acresce o seu setup e qual que é a nota, a preferência que você quer dar. Então, com isso, você pode criar aquilo que é importante para vocês. Então, olha como que você, através da capacidade de simulação, pode avaliar isso. Por exemplo, digamos aqui, olha, eu quero pegar um caso onde eu quero privilegiar união do lote, porque é o mesmo item operação. Então, vamos pegar um item semi-acabado aqui, ó, esse 1 aqui. Ó. É um componente que é o mesmo componente que entra em vários produtos diferentes. Então, perceba que para atender produtos diferentes em datas diferentes, o sistema, naquela lógica de fazer o menor lote possível, ele criou várias ordens de produção. Você já poderia ter lá no MRP já estabelecido um lote mínimo, um lote econômico, mas enfim, eu comecei com aquela lógica de fazer o menor lote possível para poder analisar a habilidade de junção na programação. Então aqui, olha, ele criou vários lotes, cada lote desse aqui está consumindo um setup. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse setup aqui é 1h30. Será que vale a pena eu criar, por exemplo, campanhas? Se é o mesmo item operação, eu gostaria de juntar toda a minha demanda por semana, juntar várias ordens e fazer uma sequência única. Quando você pede para o sistema fazer essa programação, pessoal, levando em conta esse ganho de setup, olha o que vai acontecer. Ó. Aqui eu pedi, olha, se é o mesmo item operação, eu quero fazer campanhas semanais. Então ele juntou aqui, ó, várias ordens que deveriam ocorrer em momentos diferentes, ele juntou, e qual que foi a economia aqui? Ó? Ele tem um setup de 1h30, todos os outros lotes estão zeradas aqui. Ó. Só que eu já consegui ganhar umas 24 horas produtivas, porque eu eliminei os meus setups. Agora, isso daqui foi uma situação boa ou não?
Eu preciso avaliar isso nos meus indicadores, porque o setup é um trade-off, né? O que significa isso? Você tem um ganho e tem uma perda. Para você economizar e melhorar a eficiência do equipamento, muitas vezes isso vai em detrimento do quê? De data de entrega. Então, quando a gente vem aqui e faz o quê? Simula, né? Salva esse cenário. O que é o meu cenário 5? O cenário 5 é uma análise de setup, de agrupamento daquele item. Então, você pode simular várias situações. E eu quero comparar esse cenário anterior aqui, que estava sem o setup, com esse cenário aqui atual, que tem o setup. Vamos comparar esses dois aqui. Ó. O que eu consigo visualizar nessa situação? Esse cenário com esse aqui. Ó. Então, se eu pegar aqui, pessoal, ó, o indicador aqui de setups, olha como melhorou a situação. Ó. Tem uma semana aqui que eu tinha 170 setups na produção. Com essa lógica de junção, caiu para 38. Por essa diferença aqui de quase 100, né, 140 aqui, setups, cada um com 1h30, quantas horas produtivas eu economizei? Então, aqui você tem a visão dos seus setups, isso aqui você pode ver também de forma detalhada, em cada centro de trabalho, quantos setups você está economizando, aqui eu estou vendo o comparativo, né? Agora, é um trade-off, então a contrapartida está aqui, ó. Em nome de ganhar eficiência, olha o que você perdeu aqui em termos de performance de entrega. Nessa semana aqui, a sua performance de entrega caiu de 100 para 50%, tá vendo? E é óbvio, né, pessoal, se você tem que inverter uma sequência para privilegiar um ponto, alguém vai perder. Então, você sempre está visualizando esse tipo de situação de forma simultânea aqui no sistema. Vocês perceberam? Então, veja, uma outra coisa também que a gente consegue fazer. Então, perceba, são cenários que nós estamos aqui fazendo e executando aqui no sistema e comparando, né? Então, aqui eu volto numa posição, olha, sem aqueles setups, né? Aqui eu posso ter aquela situação anterior. Eu estava falando das interrupções, é uma coisa que é muito comum aqui, é uma análise que o pessoal faz muito, né? O que é? É você ter avaliação, por exemplo, de matérias-primas, né? Matéria-prima costuma ter muita interrupção. Então, vamos fazer uma situação que é muito comum, pessoal, que é a seguinte. Se eu pegar aquela minha lista de materiais, consumo de itens comprados, por exemplo, eu tinha mostrado aquela hora lá uma matéria-prima, essa matéria-prima W1, é uma matéria-prima que é muito comum a todos os produtos praticamente, tá vendo? Eu tenho 3.000 no estoque. Se eu pegar o registro desse material, ele está me indicando lá realmente 3.000 no estoque, tá vendo? Bom, 3.000 no estoque, ele fez a criação daquele programa todo. Digamos que ocorreu um Murphy. Esse estoque está errado, esse estoque está com problema de qualidade, eu não posso mais contar com 3.000. Eu estou com 0 no estoque, por exemplo. Aqui ele indica, pô, lead time informado em compras, 20 dias. Isso aqui é obrigatório, sim ou não? Se não for obrigatório, significa que você pode ligar para o fornecedor e te entrega amanhã cedo. Então não está restringindo nada. Agora, se você precisa cumprir os 20 dias, você pode declarar o material como restritivo. Então eu salvei ele como restritivo aqui, tá vendo? Então o que acontece? Se eu voltar no gráfico de Gantt, agora, vocês concordam que eu preciso, numa nova simulação, quando eu faço aqui uma nova simulação, eu mudei a condição, né? Eu mudei aquela condição lá onde eu estou colocando aquele item lá, 0, né? 0 lá no estoque. Então, veja, a hora que eu rodo aqui, ele vai fazer toda uma recombinação, uma redistribuição das minhas, dos meus consumos, né? Das minhas reservas, dos meus empenhos, né? Então, o que acontece? Quando a gente pede para rodar, e por isso que é importante, de novo, ter um MRP aqui, ó. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, esse blocão que ele empurrou aqui para frente, o que ele está indicando? São itens, ó, se eu pegar qualquer uma dessas ordens aqui, por exemplo, ó, verificar a rede de operações, o que ele vai estar me indicando? Ó, essa ordem aqui que eu mostrei ali, está pedindo essa matéria-prima. Essa matéria-prima agora, eu tinha 3.000 no estoque, eu não tenho mais. Agora ele depende de uma ordem de compra que eu vou estar sugerindo. Essa ordem de compra vai chegar daqui 20 dias, portanto, lá no dia 11 aqui de julho, né? Então ele empurrou toda essa cadeia de ordem aqui para frente. Então veja, peguei essa ordem aqui,
Vamos filtrar por ela, né? Filtrei por essa ordem, está aqui, ó, o encadeamento dela. Agora, se eu pegar e avaliar também o impacto na sequência, olha lá, o produto, a montagem foi empurrada para frente, porque a matéria-prima empurrou a fabricação do componente lá na frente, e eu tive que empurrar tudo, vocês perceberam? Então aqui, o que, que vai acontecer? Se eu voltar lá no item agora, né? Falei, bom, estoque disponível aqui, 3.000, deixei 0. Será que ajuda se eu tentar antecipar no fornecedor? Por exemplo, ele diz que 2.000 ele consegue antecipar. Vamos avaliar, vamos fazer novamente aqui, ó. Então você salva essa nova posição, volta lá para o Gantt e vamos rodar novamente. Então é rodar um novo MRP, refazer todo o cálculo de demanda e vamos ver aqui, ó. Olha lá, está vendo? Eu já consegui trazer isso aqui para trás. Então, o que, que significa isso? Vamos tirar o filtro aqui agora. Significa que com 2.000 unidades daquele item lá, eu poderia já estar praticamente atendendo todo mundo aqui no prazo, né? Veja que a partir da semana 27 está tudo em dia aqui também, né? Então essa é uma coisa, e você, se você salvar esse cenário e pedir para comparar, ele ainda vai mostrar para você, olha, qual que é o impacto da falta desse material lá nas minhas demandas, com a mesma abordagem que eu usei para fazer parada de máquina. Uma outra coisa também que é muito comum, que é um cenário, assim, um comparativo que dá para fazer bem legal também, e às vezes a gente percebe assim que deixa muito gerente assim meio inconformado, né? Porque a gente encontra em muitas empresas, pessoal, o que nós chamamos lá de síndrome da eficiência. O que é síndrome da eficiência? Pessoal, os caras passam no chão de fábrica, eles não podem ver máquina parada, né? Não podem ver recurso parado. Então, eles querem ter a utilização de todos os recursos 100% do tempo. Pô, mas a gente não pode esquecer que os recursos, as capacidades são desbalanceadas, né? Então tem essas situações aqui, ó. Nessa programação, ó, aqui está mais cheio, né? O principal gargalo está no MB. Se eu pegar, por exemplo, separação aqui, ó, eu tenho muito mais recursos, mas não tem jeito, né? Às vezes vem lá o pessoal, vem aquela diretora e fala: não, eu preciso antecipar, vamos produzir o que der, vamos produzir. Então veja, será que vale a pena? Será que é uma decisão inteligente? Veja só. Aqui eu tenho, esse aqui é o principal gargalo. Vamos pegar esse aqui que tem mais sobra de capacidade. Digamos que eu quisesse antecipar essa produção. Falar, bom, já que eu tenho capacidade, o drummer pensa just in time, faça o mais tarde possível, porque eu quero minimizar estoque em processo. Né? Se estou conseguindo atender na data, faço mais tarde. Agora, se você vai para quem tem síndrome da eficiência, falar, não, eu quero antecipar, eu posso vir aqui no centro de trabalho e falar assim, olha, então vamos arbitrar aqui, por exemplo, vamos pegar esse sem trabalho aqui, ó. Quanto que é possível antecipar? Vamos colocar aqui umas 240 horas, por exemplo, umas 2 semanas. Você arbitra aqui um tempo que você gostaria de antecipar. Então, o que, que acontece? Quando a gente simula essa nova condição, vamos lá, ó. O que, que vai acontecer? Olha lá, olha, ele zerou os buracos aqui, você percebeu? Zerou os buracos aqui. Então, você atingiu aquela meta de antecipar a produção. Mas legal, vamos verificar o impacto disso. Então, vamos salvar esse novo cenário. O que é o cenário 6 aqui? Ó? É a antecipação. Antecipação, veja só, legal, você vai ter aqueles produtos, você vai ter o uso mais eficiente do equipamento, né? Porque ele não vai estar parado. Mas vamos ver aqui o que, que ocasionou, pessoal. Vamos fazer esse comparativo aqui, ó. Desse cenário anterior, esse cenário aqui, ó, e esse cenário aqui, que seria com antecipação. Os dois eu estou fazendo aqui sem os setups, né? Olha que interessante, pessoal. Aqui está a performance de entrega. Mudou alguma coisa? Nada. Olha, os gráficos aqui, eles estão sobrepostos aqui, tá vendo? Eu não consegui antecipar absolutamente nada aqui desses meus atrasos, perceberam? E o que, que eu ganhei com isso? Olha o que, que eu ganhei aqui, você quer ver? Ó? Vamos pegar o meu estoque em processo. Essa curva azul aqui, ó, é o nível de estoque em processo com alternativa de antecipação. Olha como ele está sensivelmente superior. Ó, aqui dobrou o estoque em processo, aqui mais do que dobrou. É claro, eu antecipei uma coisa lá para garantir
o uso do equipamento, e eu só formei estoque parado, porque ele vai chegar ali para frente em outra máquina, não vai conseguir processar. Vocês perceberam? Então, é o tipo de situação também que a gente consegue mostrar de uma forma muito rápida com essa habilidade de você comparar cenários, fazer os cenários, rodar tudo, como o processamento ele é muito rápido, ele consegue ter a visão. Eu posso voltar aqui, voltar numa condição que estava lá inicialmente e voltar à situação que eu estava antes, perceberam? Então, você pode estar processando várias vezes, quantas vezes você quiser, para ter essas condições. E por fim aqui, pessoal, uma outra simulação que é muito corriqueira, que é muito útil também, que vai muito naquela linha lá de tentar minimizar estresse entre comercial e industrial. Então você tem o comercial sempre pedindo lá para o PCP prazos, né? Para quando eu posso prometer isso aqui, quando dá para entregar, pô, eu preciso mudar uma prioridade, mudou lá entrou um fura-fila urgente, qual que é o impacto? Como é que você também, usando essa habilidade de simulação e criação de cenários no Drama, consegue avaliar isso? Então, suponha que entrou um pedido urgente, o comercial chega lá, põe, o cliente lá está pedindo um lote adicional de um produto. Então, você pode, no próprio Drummer, criar essa demanda adicional, não precisa entrar via URP. Como a gente tem um MRP dentro do Drummer, você pode entrar com uma demanda. Por exemplo, vamos chamar aqui, ó, sugestivamente, um fura-fila. Quem que é o produto? O produto é um, pode ser o produto ou uma lista de produtos. Digamos que o cliente Big está pedindo um lote adicional desse produto 1, 100 unidades. Para quando ele quer? Ele pode dar uma data futura, ou ele pode falar, não, vê para mim o mais cedo que você pode entregar. Mais cedo que eu posso entregar, eu tenho uma decisão que eu preciso tomar, né? Mais cedo seria hoje. Por exemplo, vamos colocar aqui dia 21, eu coloco essa demanda aqui como uma simulação e salvo aqui. Cada demanda que tem no Drummer, ele já pode nascer com uma prioridade. Você tem pedidos, você tem demandas, por exemplo, que você não pode atrasar em hipótese alguma, porque tem penalizações, tem multas, penalidades. Então, você pode trazer aqueles pedidos que têm alta prioridade. Aqueles que não têm alta prioridade, que é uma demanda prevista, por exemplo, você tem mais flexibilidade para negociar eventuais atrasos. Então, quando você cria esse fura-fila aqui, o sistema já disponibiliza para você uma função para simular data de entrega. Essa função é muito interessante, pessoal, porque não é uma abordagem de descobrir buraquinho na programação e tentar encaixar. É uma abordagem de cálculo, onde ele vai fazendo simulações, programações diárias otimizadas, tentando encaixar o fura-fila para descobrir a data mais cedo, levando em conta aqueles limites que você estabeleceu. Quais são os limites? Pedidos prioritários eu não quero mudar. E aqueles pedidos que não são prioritários, você ainda pode colocar um outro parâmetro. Qual que é o desvio médio máximo aceitável? Vamos ser conservador, eu não quero mexer em ninguém aqui. Ó. Quando você pede para simular, ele vai fazendo N iterações aqui, ó, ele vai verificando o impacto no atraso total, data, até chegar no contorno que você colocou aqui. Então, o que é esse contorno? Eu não quero mexer em ninguém. Se eu não quero mexer em ninguém, o que significa aqui? Ó? Esse fura-fila prometa para o dia 10 de julho. Se você prometer para o dia 10 de julho, ó, todos os outros aqui que estão em carteira, nenhum vai atrasar. Eu vou conseguir atender todo mundo. Então, olha a riqueza, a importância que é esse tipo de simulação para dar uma data mais assertiva para o comercial. Então, a partir do momento que você começa a usar isso com disciplina, seu comercial passa a entregar para o mercado datas muito mais assertivas, né? Muito mais confiáveis. Então, você cria um ar de confiança muito maior no mercado, porque você passa a estar trabalhando com coisas que foram analisadas previamente. Ah, está muito longe isso aqui. Vamos mudar o contorno aqui. E se eu tivesse aceitando, por exemplo, um atraso médio de até 4 dias para quem não é prioritário? Simula novamente. Então, ele já está avaliando aqui, ó. Você pode antecipar esse fura-fila para o dia 26 desse mês aqui, ó. Muito mais no curto prazo. Sendo que esses pedidos aqui são os pedidos que o comercial vai ter que analisar junto com os clientes e a média desse atraso está dentro do parâmetro que você informou. Perceberam, pessoal? Então, é uma simulação que te ajuda muito, né?
com outras possibilidades aqui no Drummer também, que é você poder avaliar, por exemplo, coisas que a gente chama aqui de available to promise, né? Quando o item é para estoque, por exemplo, então tem essa função aqui de disponível para promessa, que ele vai indicar, assim, em função do nível que você está produzindo, se é previsão ou carteira firme, quanto que você ainda pode prometer para o mercado, que é aquela posição que ainda não está comprometida com pedidos reais. Então, você tem funções para projetar data de entrega, tanto para make to stock quanto make to order. Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque de fato minimiza esse estresse que você tem entre o comercial. Então, veja, eu simulei várias situações aqui, pessoal. E no final você, por exemplo, dependendo lá do seu objetivo, você pode dizer assim, olha, só no final eu quero fazer uma atualização do banco, eu quero pegar o cenário aqui que eu criei aqui, jogar no banco de dados, ele vai salvar essas posições que eu simulei todas até agora, e vai, de fato, fazer aquela ligação com o MRP, vai liberar os relatórios para a fábrica, toda a programação de compras, enfim. Nesse momento, então, você vai escolher, se for uma simulação que você quis fazer, ou é uma programação que de fato, ou uma reprogramação que de fato você vai validar na fábrica. Então, com isso aqui, vocês, pelo menos assim, o meu objetivo foi dar uma pincelada geral em que tipo de simulação, que cenários você pode estar manipulando. Você pode ter outras coisas também, né? Você pode analisar, por exemplo, um ferramental restritivo, que é uma restrição também que a gente leva em consideração, e várias outras situações aqui que você pode estar analisando pelo fato de você ter um ambiente ágil, um ambiente integrado com o seu RP, portanto, não é que nem uma planilha Excel que você corre o risco de estar perdendo dado, né? Ele está sempre integrando lá com o seu sistema corporativo, tirando fotos ali da fábrica, né? E dando essa flexibilidade para você fazer várias simulações possíveis. Então, esse é o que eu queria estar passando para vocês hoje, tá, pessoal? Justamente para ir de encontro com essa possibilidade. Como é que você pode estar disponibilizando esse ambiente ágil para fazer as suas simulações, ok? Bom, muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu vou estar, depois compilando, como também a gente já extrapolou aqui um pouquinho o horário, eu vou estar compilando as questões que foram colocadas aqui, pessoal, e eu me coloco à disposição também para fazer um contato com cada um de vocês, né, especificamente para entender as necessidades e ver como é que a gente pode estar, através de uma abordagem de uma POC ou de visitas, né, tá ajudando, tá viabilizando a colocação desse sistema aí na empresa de vocês. Ok, pessoal? Então, de novo, eu quero agradecer imensamente o fato de ter tido vocês aqui comigo hoje, ter compartilhado um pouco dessa visão do que é a nossa ferramenta e gostaria de me colocar novamente à disposição. Tá bom? Um grande abraço a todos e um bom final de quarta-feira. Muito obrigado.